o Midori e a perguntou pra qual escola você vai. Eu falei eu vou pra escola de heróis. E você? Midori falou que talvez não. Eu perguntei porque o Midori falou eu não tenho individualidade. Eu falei não precisa individualidade pra ser herói. Midori falou sim. O Midori ficou feliz e falou que tava indo embora. Eu falei tchau Midori. O Midori falou tchau. Meu irmão tava perto e falou quem era ele. Eu falei meu amigo o Bakugou tava passando perto e falou quem é esse. Eu falei esse é meu irmão, o nome dele é Tomioka. O Bakugou falou agora tem mais um que tem uma espada. O Tomioka falou esse é o garoto que tava batendo no seu amigo né? Eu falei sim. O Bakugou falou e daí o Tomioka falou que ia matar ele se ele não parasse de encher o saco do meu irmão. O Bakugou falou que ia matar eu e meu irmão. O Bakugou foi embora. O Tomioka perguntou qual é a sua individualidade. Eu falei que eu tenho 4. Tomioka falou isso e bem estranho ao Kuin ter 4 individualidade. Mas quais são? Eu falei minha primeira individualidade é a respiração da névoa sol, a minha terceira individualidade e Rokugan, a minha quarta individualidade e regeneração. Eu falei pro Tomioka que eu ia treinar. O Tomioka falou tá mas que dia vai ser a prova pra passar na escola de heróis? Eu falei vai ser daqui a 2 anos. O Tomioka falou então você tem 2 anos pra treinar. Eu falei sim. Algumas horas depois eu estava voltando pra casa e tava confusão porque tinha um vilão meio Cosma atacando os heróis não podia fazer nada. Um Midori tava tentando salvar o Bakugou que tava sendo abduzido. Depois de alguns minutos tudo já tinha acabado. Um Midori conseguiu tirar o Bakugou. O Almighty tinha acabado com o vilão. Eu fiquei feliz pelo meu amigo. Tudo aconteceu como a história original. Eu encontrei o Midori e perguntei pra ele se ele despertou o poder dele. O Midori falou que sim. Eu falei legal, agora você pode ser um herói sem ninguém reclamar. O Midori falou que sim. Eu falei se ele vai fazer o teste daqui a 2 anos. O Midori falou que sim. Até que o Almighty tava chegando e eu perguntei o Midori se você que sim. O Almighty perguntou pro Midori quem é ele. O Midori falou que meu amigo. Eu falei até mais Midori tenho que treinar a minha individualidade. O Midori falou tal. Almighty perguntou qual é a individualidade do seu amigo. O Midori falou que ele tem 4. O Almighty falou que isso é impossível ter 4 individualidade. O Midori falou que sim. O Almighty falou mas quais são as individualidades dele? O Midori falou que a primeira é a respiração da névoa e a segunda é a respiração do sol e a terceira e Rokugan é a quarta e regeneração. O Almighty falou isso interessante. O Midori falou que sim. Há alguns minutos depois eu cheguei em casa e falei pro Tomioka que eu ia viajar pra Vila dos Espadachins. O Tomioka falou você vai pra vila pra treinar seus poderes. Eu falei que sim. O Tomioka falou você vai que dia? Eu falei vou amanhã. O Tomioka falou mas você tem que ir escondido porque a gente virou renegado, lembra? Eu falei mesmo mas meu mestre falou que ia me treinar. O Tomioka falou que ele é confiável. Eu falei que sim. O Proclan eu falei claro que não a gente e renegado. O Tomioka falou que sim. Eu falei que vou escondido de avião amanhã. Tomioka falou pra tomar cuidado lá pra não ser encontrado pelo clã. Eu falei tá. Algumas horas depois já era 2 horas da manhã. Eu tava acordado. Fui acordar meu irmão. Tomioka acordou e falou se você vai agora. Eu falei sim. O Tomioka falou que ia ligar pra seu mestre pra falar com ele. Eu falei tá. O Tomioka falou que ia comigo até o aeroporto. Eu falei tá vamos logo eu tô atrasado. Tomioka falou então vamos. Eu comecei a correr. O Tomioka começou a correr atrás de mim. Alguns minutos depois eu cheguei no aeroporto. O Tomioka falou pra quando eu chegar lá me liga tá. Eu falei tá bom. Algumas horas depois eu cheguei na casa do meu mestre. O meu mestre falou pra mim para de chamar de mestre. Eu falei tá me chama de Shirou. Eu falei tá. Eu falei Shirou eu quero que você termine de me ensinar a respiração da névoa. O Shirou falou tá você já aprendeu quantas formas? Eu falei que aprende até. O Shirou falou então você só conseguiu dominar até a 5ª forma da respiração da névoa. Eu falei que sim. Shirou falou que a respiração da névoa a 6ª forma consiste de uma série de ataques diretos. Eu falei então a 6ª forma uma série de ataques diretos. O Shirou falou que sim. Eu falei como vai a vida depois que eu fugir daqui? O Shirou falou sua família ficou muito irritada porque vocês fugiram e se tornaram renegados. Eu falei não e pra tanto. O Shirou falou que era sim. Eu falei só porque eu nasci com os 6 olhos. O Shirou falou
falou, como assim? Eu falei, Rokugan. E os 6 olhos, o Shirou falou, então você era criança que as lendas falam. Eu falei que talvez, o Shirou falou, então você não sabe. Eu falei que não, o Shirou falou, e como vai seu irmão? Eu falei, ele vai bem. Eu perguntei aonde tá aquela sua discípula, o Shirou falou, ela tá em missão. Eu falei, tá, mas por que você decidiu me chamar para treinar sem meu clã? Saber, o Shirou falou, você era meu discípulo antes de se tornar renegado, então te falei, tá, um ano se passou. Eu já tinha dominado completamente a respiração da névoa, e tinha aprendido a respiração do sol até a 11ª forma, e tinha aprendido a controlar os 6 olhos. O Shirou falou que você já aprendeu a controlar a maioria dos seus poderes, agora você já pode ir embora. Eu falei que sim, se eu ficar mais tempo ao Queen do meu clã pode me ver. O Shirou falou que sim, foi difícil de esconder por um ano. Eu falei que sim, ainda bem que sua discípula ainda tá em missão. O Shirou falou que sim. Eu perguntei qual é o poder da sua discípula. O Shirou falou que isso não pode falar. Eu falei o porquê. O Shirou falou que isso é muito importante. Eu falei, ela pediu pra você guardar secreto, né? O Shirou falou que sim. Eu falei, tá. Shirou falou, você vai que horas? Eu falei que vou 8 horas da manhã. Shirou falou que só falta 2 horas pra você ir embora. Eu falei que sim, mas eu queria ficar. Mas o Shirou falou, se você querer ficar você pode, mas você tem que se esconder mais. O Shirou falou, boa sorte pra você. Então eu falei, tchau mestre. O Shirou falou, tchau. Eu fui até a embarcação, entrei escondido algumas horas. Depois eu tinha chegando na cidade. Eu peguei meu celular e liguei pro meu irmão Tomioka. Falou, aonde você tá? Eu falei, tô chegando em casa. O Tomioka falou pra mim, vai chegar que horas? Eu falei, daqui a 1 hora. O Tomioka falou, ótimo, 1 hora. Depois eu cheguei em casa. O Tomioka falou, como foi lá? Eu falei, foi difícil se esconder do clã por 1 ano. O Tomioka falou, deve ser muito difícil. Eu falei, sim. Tomioka falou, você conseguiu controlar seus poderes? Eu falei que sim. A parte 2 acaba aqui.